pessoal, dando continuidade aqui à nossa série de vídeos sobre mapeamentos de atributos simples usando o JPA. Não é incomum nós encontrarmos situações em que nós precisamos manipular coleções. Coleções, por exemplo, como uma lista de e-mails. Nas versões anteriores do JPA, era necessário que nós criássemos uma entidade e-mail, por exemplo, somente com ID e uma string para representar o e-mail em si. A gente acabava fazendo um recurso técnico alternativo para conseguir fazer esse tipo de mapeamento, quando na verdade nós gostaríamos apenas de fazer uma lista de strings, por exemplo, para guardar esses e-mails, ou poderíamos utilizar um set, tá certo? Qualquer tipo de coleção a gente conseguiria fazer isso. Na versão 2.0, o JPA conseguiu trazer uma nova anotação. Essa anotação é o Element Collection. Com o Element Collection, o que nós fazemos, nós anotamos ela no atributo, ou todas essas anotações que nós estamos vendo, elas podem ser feitas também no método get. E quando nós encontramos um atributo com @elementCollection, o que nós estamos dizendo é que o banco de dados, o SGBD, vai criar uma tabela para representar a nossa entidade professor e vai criar uma segunda tabela para representar a múltipla cardinalidade que nós temos de professor para e-mails, tá certo? Então, se nós executarmos esse código, e nós vamos passar aqui brevemente sobre o arquivo persistence.xml para nós observarmos que nós temos as configurações do provider, as configurações das nossas entidades e aqui as configurações do banco de dados. Nós também temos uma classe main em que nós estamos persistindo um professor e nós adicionamos aqui 3 e-mails para observarmos como é que ficaria essa relação lá no nosso banco de dados. Ok? Então vamos executar aqui o nosso código para que nós possamos observar lá no banco de dados como é que ficaria essa estrutura de tabelas. Se nós observarmos com cuidado, nós vamos ter a tabela professor, que é resultante do mapeamento dessa nossa entidade professor lá para o banco de dados. Nós vamos ter uma tabela professor e-mails, underline e-mails, porque qual é o padrão que ele utiliza, né? Ele pega o nome da entidade, no caso professor, tudo minúsculo, coloca o underline e o nome do atributo. Como o nome do atributo aqui é e-mails, ele está colocando e-mails aqui. É o padrão que o provedor vai utilizar para gerar a tabela, certo? Quando nós observamos aqui em professor, nós temos as informações de ID, data de nascimento, que está configurado com timestamp, né? De um mapeamento do @temporal, nós já fizemos. E temos o nome. E em qual local nós temos aquelas informações dos e-mails que nós adicionamos a esse professor? Se nós observarmos nessa segunda tabela, vejam com cuidado, foi criada uma nova tabela em que nós pegamos a chave primária do professor e adicionamos a essa tabela, tá certo? Então, nesse exemplo, se nós observarmos, essa chave professor, ela é a chave que veio desse mapeamento da nossa entidade professor. E aqui nós temos os 3 e-mails que nós adicionamos lá na nossa classe main. Ok? E agora vem a seguinte pergunta. E caso se nós quiséssemos ter essa tabela resultante com o nome diferente, por exemplo, dentro dessa tabela nós vamos guardar os e-mails dos professores. Então, se nós quiséssemos colocar um nome diferente nessa tabela, nós poderíamos fazer uso da anotação Collection Table. E essa anotação nos permite, por exemplo, modificar o nome da tabela resultante. Ok? Mas nós temos vários outros atributos que nós também podemos manipular. Por exemplo, nós podemos especificar qual é o foreign key que vai ser utilizado, quais são os join columns e assim sucessivamente. Nós podemos configurar
tudo isso que vai ser resultante naquela tabela. Nesse caso agora a tabela vai se chamar e-mails. Vamos executar só para a gente observar qual é o resultado final lá no nosso banco de dados. Ok? Se nós observarmos aqui, ó, aqui do lado direito, nós estamos tendo acesso ao banco de dados. Nossa tabela professor, ela continua com a mesma informação que na execução anterior, só que percebam que agora, aquela tabela que antes se chamava professor e-mails, agora se chama apenas e-mails, porque nós configuramos aqui no Collection Table, ok? E se nós observarmos essa tabela, os dados que estão presentes nessa tabela, nós temos a mesma estrutura que a anterior, nós não perdemos nenhuma informação, certo? Porém, é muito comum esse tipo de relacionamento ele ser custoso para a gente conseguir carregar a nossa entidade. Nesse exemplo, nós temos poucos atributos, mas se essa nossa entidade professor tivesse outras entidades e que por sua vez tivessem outras entidades, na hora que nós realizássemos uma busca de uma instância de professor lá no nosso banco de dados, ele precisaria recuperar todas essas informações de forma imediata, porque o JPA permite que nós tenhamos essas informações todas de forma imediata. Nesse exemplo, como nós estamos manipulando informações de 1 para N, né, um professor pode ter vários e-mails e nós acabamos tendo que fazer junções nesse caso, para que nós consigamos recuperar as informações dos e-mails do professor, nós vamos precisar fazer um join entre a tabela professor e a tabela e-mail. O JPA ele tem essa notação @basic, que ela é muito útil para esses casos e também para os casos que nós precisamos usar o @lobby. Mas nesse caso, por exemplo, nós estamos dizendo que o carregamento dessa informação ela pode ser feita de forma lazy, ou seja, o provedor, o provider do JPA, ele pode retardar a entrega desses dados. E aí, quando é que a gente consegue ter acesso a esses dados? Quando nós fizermos instância do professor.get e-mails, e aí o provedor vai lá e vai se preocupar em recuperar esses dados para a gente. Qual é o cuidado que nós precisamos ter quando nós fazemos a anotação basic e configuramos o face type dele para lazy? Pode acontecer de essa nossa entidade estar sendo manipulada em uma interface com o usuário e ela não está mais sendo gerenciada pelo contexto de persistência. Se ela não for uma entidade gerenciada no momento que ela fizer professor.get e-mails, aí a gente vai ter um problema. A gente vai ter um problema de inicialização, porque essa lista ela não foi inicializada. Ok? Então, é um recurso que é interessante para que nós possamos agilizar o momento da recuperação da informação, mas a gente precisa ter cuidado, porque nós podemos também ter esse problema de listas e de informações que ainda não foram inicializadas, porque o próprio provedor ele pode escolher qual o momento de carregar essa informação. Ok?